O que significa seguir a Jesus? Se chegar uma pessoa muito simples, uma criança, e nos perguntar, uma criança perguntar, o que tem que fazer para seguir Jesus? O que é seguir a Jesus? Qual a resposta que uma pessoa pode passar para a criança? Porque todo mundo sabe que Jesus está lá no céu, ele não mora na terra. Ainda vai voltar a esse mundo ainda. Mas ele de corpo e alma, ele está no céu. Então, como seguir a Jesus? Eu quero seguir Jesus. Seguir o Senhor Jesus é só por meio da obediência à sua palavra. Jesus foi e deixou a palavra dele aqui na terra. E a palavra é que nós temos que seguir. Não tem como seguir o Senhor Jesus fisicamente, a não ser por meio da palavra. Ele mora no céu e a sua palavra está na terra. A palavra de Jesus. É por meio da palavra que obedecemos o Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus. Quem obedece a palavra do Senhor Jesus está seguindo o Senhor Jesus tão realmente como se ele estivesse seguindo em pessoa. Aqueles mesmos privilégios que tiveram os discípulos para seguir Jesus, quando Jesus estava na terra, nós também temos o mesmo privilégio de ouvir o Senhor Jesus falar com nós. Os mesmos. Em qualquer lugar, em qualquer hora que nós quisermos ouvir o Senhor Jesus falar as palavras do Pai para nós, é só examinar a Bíblia, né? Quando examinamos suas palavras, é como se o Senhor Jesus estivesse falando pessoalmente com nós, como se ele falava com os discípulos. João 6,63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Espírito, vida. Espírito é que dá vida à alma, seu sentimento, o Espírito. E as palavras de Jesus são Espírito e vida. A vida da alma está na palavra de Deus. Que coisa, hein? Quem tem a palavra de Deus no coração e obedece, tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. E o que mantém o ser humano de pé nesse mundo é a palavra de Deus, a Bíblia. Se não fosse a Bíblia Sagrada, se não fosse a palavra de Deus, esse mundo seria um verdadeiro inferno. Se não existisse a Bíblia, como que esse povo ia viver nesse mundo? Que noção eles iam ter de Deus? Que comunhão eles teriam com Deus? Que conhecimento eles teriam? Não, seria pior que os índios nas florestas. Seria pior. Por isso é que o inimigo sempre atacou a Bíblia. Satanás nunca gostou da Bíblia. Se tem um objeto nesse mundo que Satanás odeia, chama-se a Bíblia Sagrada. Ele tentou de todos os jeitos, acabar com ela. Queimou Bíblias na Idade Média, matou as pessoas que andavam com a Bíblia, fez de tudo para acabar com a Bíblia, mas ela teve quase no fim. Ainda quando tinha poucos exemplares, Deus ainda cuidou da Bíblia e não deixou ela extinguir. Então a Bíblia é o meio de nós andar com Deus na terra. Não tem outro recurso, não tem outro meio. Mas Deus preservou a Bíblia Sagrada. Hoje ele tem sucesso, Satanás tem sucesso, porque ele não conseguiu destruir a Bíblia, mas ele inventou um modo. O modo que ele inventou é
negar a Bíblia, negar texto da Bíblia, ou mesmo interpretar a Bíblia. Se tem coisa nojenta nesse mundo, é ver gente interpretando a Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada, ela tem que ser examinada, comparando texto com texto. Mas interpretada não pode interpretar a Bíblia, tá? Nós temos que examinar. Quando você achou um texto na Bíblia que você não entendeu ele, achou difícil entender ele, e compara, examina comparando ele com os outros textos. Pega todos os outros textos e compara um texto com outro, um com outro, e você vai entender a Bíblia. Nós vamos entender a Bíblia fazendo isso, né? Porque uns negam uma coisa, outros negam outra. Uns negam o quarto mandamento, outros negam o segundo mandamento, outros negam o primeiro mandamento, e fica aí esse povo negando Bíblia, com a Bíblia na mão, com a possibilidade de conhecer a Deus, mas no inimigo corromper a mente das pessoas, as pessoas também se corromperam, porque interpreta a Bíblia, não examina ela, e a Bíblia se torna uma ferramenta nas mãos de Satanás para destruir a nossa vida, porque é um instrumento perfeito, mas usado de forma errada. Satanás levou o povo adventista a negar o primeiro mandamento. Por que isso faz isso? Porque negou a Bíblia, interpretou ela mal, não compara texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, e fizeram da Bíblia o que fizeram. Está aí o povo adventista de pés e mãos amarrados diante de Satanás. Por quê? Porque não estuda a Bíblia, não interpreta a Bíblia. E faz eles colocar a doutrina da Trindade, da divindade politeísta, acima da Bíblia. Hoje eles nem chamam Trindade, eles não gostam que fala Trindade, tem que falar divindade. Mas é uma divindade politeísta, formada por 3 deuses. Que diferença faz da Trindade?